Imagine um relógio que não marca as horas, mas sim o quão perto a humanidade está de se autodestruir. Um pensamento um pouco assustador para começar. Pois é, e esse relógio ele existe. E em 27 de janeiro de 2026, os ponteiros dele foram movidos. E não foi um ajuste qualquer, né? Ele foi acertado para 85 segundos para meia-noite, com essa meia-noite simbolizando uma catástrofe global. É um número que soa preciso até demais. Exato, e o que eu achei mais forte na declaração do Boletim de Cientistas Atômicos foi a linguagem. Eles disseram, o mais perto que já esteve de uma catástrofe. Nossa, isso coloca a gente hoje, agora, no mesmo patamar de risco, ou pior, que o auge da crise dos mísseis de Cuba. Exatamente, é um paralelo que, olha, dá um calafrio. Sem dúvida. E é justamente nesse ponto de tensão que a gente vai mergulhar hoje. O material que a gente tem em mãos nos coloca diante de duas narrativas muito, muito poderosas sobre o nosso futuro. De um lado, esse alerta científico que soa quase como um grito de desespero. E do outro, uma perspectiva milenar que vem da Bíblia sobre o que realmente significa o tal fim do mundo. E a nossa missão aqui é tentar entender como essas duas visões, que parecem vir de universos completamente diferentes, dialogam com a crise que a gente está vivendo agora, com as notícias que a gente lê todo dia. A pergunta que fica é, estamos caminhando para o abismo ou, quem sabe, para uma grande transformação? Ok, vamos começar pelo mais palpável então. O que é, na prática, esse tal de relógio do juízo final? Bom, o material que a gente está analisando é bem claro nisso. Ele não é uma previsão, tipo uma bola de cristal. Certo. Ele é um símbolo, uma metáfora poderosa. Funciona como diagnóstico do presente. Os cientistas olham para o estado do mundo e dizem, olha, com base no que estamos vendo, o risco é este. E o que eles estão vendo agora parece uma tempestade perfeita, né? O texto menciona as ameaças clássicas, como o arsenal nuclear, que voltou com tudo para a pauta por causa da guerra na Ucrânia e toda a instabilidade geopolítica. Sim, mas vai muito além. E essa é a parte que realmente me chamou a atenção. Qual? A análise é super específica sobre as novas ameaças. Ela menciona o risco de, por exemplo, patógenos sintéticos criados com tecnologia CRISPR. Coisas que poderiam, sei lá, escapar de laboratórios, intencionalmente ou não? Exatamente. E fala também do potencial disruptivo da inteligência artificial aplicada em armas autônomas. Não é mais ficção científica, sabe? São riscos reais. E tem um fio que conecta tudo isso, né? Uma frase da Alessandra Belles, a presidente do Boletim, que o nosso material destaca, ela diz, a cooperação está diminuindo. Esse, para mim, é o motor do relógio. Totalmente. Quando as nações param de conversar, quando a diplomacia falha, quando tratados de controle de armas são simplesmente rasgados, aí o risco de uma dessas tecnologias sair do controle aumenta exponencialmente. E a gente vê isso todo dia no noticiário. O que acontece no Oriente Médio, as tensões ali no Mar da China Meridional. Tudo isso são sintomas dessa erosão da cooperação. Então o relógio é, na verdade, um termômetro da nossa capacidade de trabalhar em conjunto. Perfeito. É um cooperômetro global. E a função dele não é dizer o jogo acabou. É o contrário. É soar um alarme ensurdecedor para pressionar os líderes e a opinião pública. É um lembrete das ameaças que precisamos resolver se quisermos sobreviver, como diz o texto. Exato. Mas sabe o que eu fico pensando? Será que o cidadão comum, quando vê essa notícia, se sente mais impotente ou mais motivado a agir? É uma linha muito tênue. É um ótimo ponto. A gente se sente parte do problema, mas a solução parece estar num nível tão estratosférico, né? Pois é. E é justamente aí que o nosso material dá uma virada de 180 graus, porque enquanto a ciência basicamente aponta o dedo e diz a culpa é de vocês e a solução também, a outra perspectiva que a gente está analisando, ela oferece uma narrativa completamente diferente. É um contraponto fascinante. A gente sai de uma discussão sobre a nossa responsabilidade direta para uma visão que parece tirar esse peso das nossas costas, mas de uma forma bem inesperada. Total. A gente ouve fim do mundo e a cabeça vai direto para, sei lá, um asteroide, fogo, destruição total. Imagens apocalípticas de cinema. Isso.
Mas um dos pontos que os textos levantam é que essa imagem popular talvez seja um grande mal-entendido. A análise cita passagens como Eclesiastes, que diz a terra permanece para sempre, e também um salmo que diz que as pessoas justas viverão nela para sempre. Aí fica a pergunta, né? Como é que isso se encaixa com a ideia de um fim? Exato. E a chave, segundo a análise, está na semântica. Parece que existe uma distinção crucial nos textos originais entre o planeta Terra, o globo físico... E o mundo. Exatamente. O mundo no sentido de cosmos, em grego, um sistema, uma ordem de coisas. Certo. A documentação até menciona uma passagem, acho que de um João, que diz: o mundo está passando. Então, o planeta fica, mas o sistema em que a gente vive acaba. A econômica que governa a vida humana hoje. O fim de uma era. Entendi a distinção, mas sendo um pouco cética aqui. Essa interpretação não soa um pouquinho conveniente? Tipo, uma forma de reinterpretar um texto antigo para ele se encaixar melhor nas nossas preocupações de agora? Essa é uma excelente provocação. E a análise argumenta que não, que essa distinção já era intrínseca ao pensamento da época. Ah, é? Sim. Para os primeiros cristãos, por exemplo, o mundo era muitas vezes sinônimo do Império Romano. Um sistema que eles viam como opressor, corrupto, e que eles acreditavam que teria um fim para dar lugar a uma nova ordem. O reino de Deus. Exato. Então, a ideia de que o mundo pode acabar enquanto o planeta continua não é uma invenção moderna. O que é fascinante é como essa ideia antiga ressoa com tanta força hoje. Porque a tal catástrofe global que os cientistas temem faria exatamente isso. Acabaria com o mundo como a gente o conhece. Com certeza. Uma guerra nuclear ou um colapso climático não iria vaporizar o planeta, mas com certeza demoliria a nossa civilização, nossa política, nossa sociedade. Precisamente. E aqui a gente chega no verdadeiro ponto de tensão da nossa conversa. Não é sobre destruição versus permanência, é sobre agência. Agência? Como assim? A ciência diz: o sistema está colapsando por causa das nossas ações, e cabe a nós e somente a nós evitar isso. É um chamado à ação. Ok. Já a perspectiva bíblica que o material apresenta sugere algo diferente. O sistema está colapsando porque isso é parte de um plano maior. É uma etapa inevitável de uma transição. A questão muda de como podemos impedir o fim para como nos preparamos para o que vem depois. É uma mudança radical de foco. Total. O que nos leva diretamente à questão mais prática de todas. Ok, de um lado, um relógio dizendo que a nossa casa está pegando fogo e a gente precisa apagar o incêndio. E rápido. E do outro, um texto antigo dizendo que a casa vai passar por uma reforma radical, quer a gente queira, quer não. Como uma pessoa comum hoje, lendo as notícias, lida com essa ansiedade que as duas visões, de formas diferentes, acabam provocando? E essa não é uma pergunta secundária, né? É o centro da experiência de viver no século XXI. E o material que a gente analisou não foge disso. Ele propõe que, diante desse cenário, a Bíblia pode funcionar como uma ferramenta de resiliência psicológica. Usar um texto antigo como ferramenta de autoajuda para a ansiedade moderna é uma ideia curiosa. A fonte faz essa conexão direta entre, sei lá, a instabilidade geopolítica e a necessidade de uma âncora pessoal. Faz. E de uma forma bem estruturada até. A análise sugere que em eras de policrise como a nossa, onde você tem múltiplas crises acontecendo ao mesmo tempo... Guerra, clima, economia... Isso. As pessoas instintivamente buscam narrativas mestras que deem algum sentido ao caos. Sem uma história maior para se agarrar, os eventos parecem aleatórios e, francamente, aterrorizantes. E essa narrativa mestra, no caso, seria a promessa de um futuro melhor? Sim, mas não só como um consolo passivo, sabe? Do tipo, senta e espera que tudo vai melhorar. A argumentação é que essa esperança funciona como um framework ativo para reinterpretar as notícias. Como assim ativo? O texto menciona Romanos 15.4, que fala sobre as escrituras darem esperança. A ideia é que, com essa lente, o medo de um fim absoluto é transformado na expectativa por um novo começo.
Uma notícia sobre o fracasso de uma cúpula do clima, por exemplo. Que geraria só desespero. Exato. Em vez de gerar só desespero, pode ser vista como mais um sinal de que o sistema atual é inerentemente incapaz de resolver seus problemas, o que reforça a necessidade da tal reforma radical. É uma baita mudança de perspectiva, de vítima passiva dos acontecimentos para observadora de um processo maior em andamento. Exatamente. E além dessa visão macro, o material também aponta para a dimensão micro. Cita 2 Timóteo, sugerindo que o texto oferece conselhos práticos para o hoje. Dá até um exemplo específico de um artigo sobre como controlar as preocupações. Ah, então a proposta é dupla. Sim, uma grande narrativa para dar sentido ao caos lá fora e conselhos práticos para gerenciar a ansiedade aqui dentro. E é interessante como a própria fonte se posiciona nisso tudo. Ela não está só apresentando as ideias, ela faz um convite, né? Sim, e essa parte é muito reveladora. A análise conclui com um convite direto para quem lê. Testar um curso bíblico gratuito com um instrutor para aprofundar esse conhecimento. Certo. Então a gente percebe que o material não está só informando. Ele tem um objetivo claro. Ele quer convencer a pessoa a dar um próximo passo, a se engajar com essa visão de mundo. Não é uma análise acadêmica distante, é uma peça de comunicação persuasiva. Faz todo sentido. Eles constroem o cenário, o alerta dos cientistas, a ansiedade global, e depois apresentam a sua interpretação como um caminho, uma solução, e já oferecem a ferramenta para seguir esse caminho. É um pacote completo. Bom, se a gente for amarrar as pontas dessa nossa conversa, saímos do tic-tac concreto e alarmante do relógio do juízo final. Que é um espelho da nossa própria capacidade de autodestruição. Isso. E mergulhamos numa interpretação milenar que ressignifica completamente a ideia de fim, trocando aniquilação por transformação. E no centro de tudo fica essa tensão que a gente discutiu. De um lado, a ciência, nos dando uma chamada responsabilidade radical, ela diz que a catástrofe é um resultado direto das nossas escolhas, ou da falta delas. É um chamado para nossa agência. Exato, depende da nossa ação coletiva revertir isso. E do outro lado, essa perspectiva bíblica apresentada nos textos que sugere que o colapso do sistema atual é, de certa forma, programado. A ênfase não está em tentar salvar a ordem mundial atual. Que é vista como falha e passageira. Mas em se alinhar espiritualmente para a nova ordem que está por vir. O foco muda da ação política para a preparação interna. É o conflito entre consertar o navio que está afundando ou se preparar para embarcar em um novo. Ambas as visões concordam que o navio atual está em sérios apuros. A divergência é sobre o que fazer. O que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Tanto o cientista que move os ponteiros do relógio, quanto o autor do texto bíblico parecem concordar em um ponto. Nós vivemos em tempos de consequências monumentais. Sim, isso é inegável. O que fazemos ou não fazemos hoje tem um peso histórico. A pergunta que fica, então, talvez não seja se devemos nos preocupar, mas onde devemos canalizar essa preocupação. A ação mais importante é a luta externa para traçar o relógio, focando em soluções políticas, tecnológicas, diplomáticas, ou a jornada interna de se preparar para uma mudança que parece inevitável, construindo uma resiliência espiritual que transcenda o caos do nosso tempo.